Alguns números aí para dar um suporte para nossa conversa. Como eu falei, ele não joga mais de 30 jogos na temporada, em uma temporada, desde a temporada 17 e 18, quando ele ainda estava no Bayern de Munique. Então foi a última temporada que ele jogou 30 jogos no ano inteiro. Esse ano, o São Paulo, até aqui, até a data de hoje, já fez 42 jogos. Se chegar às decisões das Copas e mais o brasileiro, ele terá 74 jogos. Ele fará quase 80 jogos, 74 ou 79 jogos. Ele vai fazer até o fim do ano. Então, se o Ramos Rodrigues chegar e jogar é, é, 3/4 ou 2/3 dos jogos do São Paulo, ele já vai bater a meta não, o recorde de participações dele em jogo desde a temporada 17, 18. O Ilan, a torcida do São Paulo já está pensando, por incrível que pareça, que ele pode ser o substituto do Luciano no jogo da volta contra o Corinthians. Claro que na cabeça do São Paulino está o Paulista de 98, que o Raí chegou para o segundo jogo da final contra o Corinthians, acabou com o jogo e o São Paulo foi campeão. Só que isso aí faz 30 anos, né? E o Rames não é exatamente a mesma posição do Luciano, né? O Luciano é um 9 e o Rames é um meia, né? Ele faz gol também, ele chuta, ele sempre teve característica de ser um finalizador também, mas não são exatamente jogadores da mesma posição. E tem essa questão envolvendo o tempo em que ele está parado. Ele não joga desde 9 de abril, significa dizer Isso hoje que mesmo. ele está sem jogar há praticamente 4 meses. Né? Em 9 de agosto vai completar 4 meses que ele não joga. O jogo da volta entre São Paulo e Corinthians, com São Paulo como mandante, é daqui 3 semanas, agora daqui 20 dias, vai. Será que o Rames Rodrigues vai conseguir se adaptar, se entrosar, entrar em forma para um jogo decisivo, para um jogo que vale vaga em final em 15, 20 dias? Tem que estar em forma daqui a 10, 15 dias, né? Para que ele possa, de fato, estar integrado ao esquema, a toda a situação envolvendo um conjunto. Ele vai participar de um conjunto. Ele não é um atleta de salto em distância, um fundista, um nadador. Ele trabalha, ele, como qualquer jogador de futebol, faz parte de uma equipe, ou tem que fazer parte de uma equipe. Então, eu entendo, ou pelo menos imagino, que o Rames Rodrigues vai precisar primeiro de um trabalho especial de condicionamento, de recondicionamento físico, né, para que a segunda etapa seja a integração dele a todo o esquema do Dorival, do time do Dorival, ao conjunto do São Paulo. Eu acho um tempo muito curto para que ele possa substituir a contento o Luciano daqui 3 semanas. Mas, obviamente, nada impede que o São Paulo tenha isso como objetivo. Seria uma grande atração e, obviamente, ele pode ser um jogador decisivo com toda a categoria que tem, como foi exatamente o jogador que a gente citou agora há pouco. O Marcelo também voltou mais ou menos dessa forma para o Fluminense, ninguém sabia direito da condição dele, ele também vinha de um tempo parado, precisou recuperar a forma física e entrou meio no susto na decisão do Campeonato Carioca. Tinha jogado só uma partidinha antes pelo Fluminense na Libertadores e no Campeonato Carioca começou o jogo, o segundo jogo contra o Flamengo e foi importante. Então, assim, é uma tentativa. Agora, está longe de ser uma garantia. Ô, Jordana, outro ponto que é claro que entra nessa história da contratação do Ramos Rodrigues, claro, foi o que aconteceu na contratação do Daniel Alves, que afundou o São Paulo dentro de campo, fora de campo, em todos os lugares. São Paulo, como eu falei, tem uma boa grana para pagar para o Daniel Alves daqui até os próximos 4, 5 anos. Então, essa é uma questão que deixa todo mundo com o pé atrás. E uma outra coisa, estamos falando assim da possibilidade dele entrar no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil para substituir o Luciano, que foi suspenso depois de um cartão bobo que tomou. No meio disso tudo, o São Paulo, há 2 semanas atrás, pintou a notícia que o São Paulo estava atrasando direitos de imagem, de novo, dos jogadores. Talvez o cofre não seja o menos, porque um é orçamento, outro é salário e tal, mas é inevitável se pensar, pô, mas os caras estão devendo grana e vão contratar o Rames Rodrigues. Como que isso bate dentro de um elenco? Que, com todos os problemas de elenco do São Paulo, não me parece um elenco que joga contra, ou que não tem vontade, ou que né, tem panela, nada disso. Eu acho que para a gente tratar dessa questão, Tirone, vale destacar que assim, eu acho que o Dorival tem um trunfo na mão dele que é saber fazer gestão de elenco. É um dos técnicos que
tem essa capacidade, pelo menos demonstra isso, porque eu acho que do início do ano até agora, uma das coisas que eram muito claras no São Paulo do Rogério Ceni era os atritos que existiam ali. E isso se refletia dentro de campo. E assim, eu estive em alguns jogos do São Paulo, cobrindo alguns jogos do São Paulo pela Copa do Brasil, pelo Paulistão, e você sentia uma dificuldade do time ali, até mesmo de entregar tecnicamente, e isso muito por conta do ambiente pesado. E eu lembro que no segundo ou no terceiro jogo do Dorival, em uma entrevista do David, eu estava na zona mista do São Paulo, e o David falava dessa leveza. Ele não foi muito explícito, mas ele falava dessa leveza, e no jogo contra o Santos, eu fiz pela rádio, né, pela Band News FM, eu estava lá no estádio, e uma das coisas que me chamou a atenção foi essa leveza do São Paulo. Então, para fechar esse contexto, eu acho que o elenco hoje joga muito por conta do Dorival, muito pela gestão do Dorival, pelo projeto que o Dorival está impondo, e você vê que os caras olham para o banco de reservas e confiam muito no comandante que tem ali, jogam junto com ele, e eu acho que isso é um ponto fundamental para o sucesso de um time, você confiar no seu comandante. Agora, essa questão externa é algo que bate sim, porque a gente está falando de um clube que está tendo problemas para pagar seus atletas, né, para pagar, para sanar algumas questões com seus atletas, e está trazendo um nome de peso, né, que vai gerar, que gerou custos para o clube. Eu não sei qual que foi a conversa do Casares, como a Marília disse, ele geralmente não costuma falar com a gente, não costuma ser muito claro nas suas ações, não sei qual que foi a conversa com o elenco, mas que causa estranheza para quem está de fora, causa, né? E aí depende muito de como isso vai ser levado pelos jogadores. Eu acho que o São Paulo hoje tem esse trunfo de ser uma equipe que gosta do técnico que tem e que joga junto com o técnico que tem. Então, acho que eles podem estar fechados nesse aspecto, mas financeiramente acaba, assim, repercutindo de uma forma não muito legal.